Olá pessoal, eu sou Neemias Martins e hoje eu vou falar sobre o Teorema de Ornstein. O Teorema de Ornstein, também conhecido como o Teorema do Isomorfismo de Ornstein, ele estabelece que dois Bernoulli shifts eles são isomorfos somente se eles possuem a mesma entropia. Primeiro, o que é um Bernoulli shift? Para responder essa pergunta, vamos considerar um espaço de sequência de símbolos. Seja S uma coleção de L símbolos e consideramos como σS o conjunto das sequências bi-infinitas de símbolos de S. Por exemplo, vamos considerar Sn, um elemento de σS. Podemos escrever esse elemento como uma sequência bi-infinita de símbolos em que cada Si é um símbolo de S e demarcamos essa posição central por esse pontinho em negrito. Podemos dotar esse espaço de sequências de símbolos de uma estrutura mensurável. Para tal, consideramos os cilindros básicos, que são os conjuntos da forma CJ, que constitui-se de todos os elementos de σS, tais que na entrada I eu tenho o símbolo J, que pertence a S. Os conjuntos cilíndricos são basicamente interseções de cilindros básicos. Podemos considerar C a sigma-álgebra gerada por todos esses conjuntos cilíndricos e obtemos então um espaço mensurável. Podemos dotar esse espaço mensurável de uma medida, definindo então uma medida de probabilidade. Para tal, consideramos uma distribuição de probabilidade P, tal que para cada S temos um P de S, um número, de modo que a soma de todos esses P de S é igual a 1, e a cada cilindro básico da forma CJ, temos a medida desse cilindro básico como sendo um PJ. A medida, então, dos conjuntos cilíndricos será o produto das medidas dos cilíndricos básicos que o compõem. Essa medida, ela satisfaz os axiomas de uma medida, então obtemos uma medida de probabilidade e, assim, um espaço de medida de probabilidade. Nesse espaço de medida de probabilidade, definimos uma aplicação, que é o Shift Map, também conhecido como Bernoulli Shift. Ele pega cada sequência de símbolos e desloca essa sequência uma unidade para a esquerda. Esse mapa é importante porque ele é a forma mais simples de uma transformação ergódica invertível que preserva a medida, no sentido de que toda transformação ergódica invertível que preserva a medida, ela pode ser escrita dessa forma, só que no lugar de considerarmos uma medida produto nesse espaço, consideramos uma medida invariante. É interessante ver, então, que transformações são espacialmente isomorfas a um Bernoulli shift. Para tal, vamos definir as transformações Bernoulli, ou seja, as transformações que possuem a propriedade Bernoulli. Vamos definir então esse isomorfismo. Para tal, vamos considerar dois espaços de probabilidade, x1 e x2, duas transformações, T1 e T2, T1 definida nesse espaço x1, T2 definida no espaço x2. Ambas as transformações preservam medida. Nós dizemos que T1 é isomorfo a T2 se existe conjuntos mensuráveis M1 e M2, um em cada espaço de medida, de modo que eles possuem medida total, forward invariantes, e ainda existe uma transformação invertível que preserva medida de M1 para M2, tal que a φ composta com a T1 é igual a T2 composta com a φ. Dessa forma, ao considerarmos um espaço de Lebesgue, dizemos que uma transformação nesse espaço possui a propriedade de Bernoulli se ela é isomorfa a um shift map. Como exemplo principal, temos o Baker Map 1 por 1. Vamos considerar um espaço de Lebesgue em que x é o quadrado unitário. O Baker Map 1 por 1, ele estende o quadrado unitário na direção x e o comprime na direção y, levando a partição P dada pelos retângulos verticais V0 e V1 na partição dada pelos retângulos horizontais H0 e H1, levando V0 em H0, V1 em H1. Temos aqui duas iteradas dessa transformação. A cada iterada, ela vai refinando essas partições. Podemos estudar as órbitas da transformação Baker Map, estudando as órbitas de um Bernoulli shift e fazendo essa conjugação entre o Baker Map e o shift.
Dessa forma, o Baker Map 1 por 1 ela é uma transformação Bernoulli. Para enxergar isso, a gente considera um espaço de sequência de símbolos dada por apenas dois símbolos, 0 e 1. Ou seja, a gente está tomando uma partição P com apenas dois retângulos verticais. Inspirada no Baker Map, o Ornstein ele deu uma outra formulação para os Bernoulli shifts. Então vamos considerar T uma transformação invertível que preserva a medida definida em um espaço de Lebesgue. O Ornstein diz que essa transformação é um Bernoulli shift se existe uma partição P consistindo de uma coleção finita ou inumerável de conjuntos P de I, tais que Ti de P, essa sequência, é uma sequência independente e ainda essa sequência gera a sigma-álgebra completa de X. A partir dessa formulação, o Ornstein resolveu um problema que estava há muito tempo em aberto, que é o problema do isomorfismo. Este problema do isomorfismo remonta ao tempo de von Neumann e Hallmans, que se perguntaram se o 2-shift ele era isomorfo a um 3-shift. Em 1958, o Kolmogorov introduziu um novo invariante, a entropia. Com a entropia, se T é um Bernoulli shift com um gerador independente P, que possui os conjuntos PI dessa partição de medida PI minúsculo, temos então que a entropia dessa transformação T é dada dessa forma aqui. De modo que, se dois Bernoulli shifts eles possuem entropia distintas, então eles não podem ser isomorfos. E aí respondeu a pergunta do von Neumann, porque os 2 shifts possuem entropia diferente dos 3 shifts, logo eles não são isomorfos. Mas ainda havia uma outra questão não resolvida, porque existem vários Bernoulli shifts de mesma entropia. Então, quando que vamos saber se esses Bernoulli shifts de mesma entropia são isomorfos? Então, em 1970, o Ornstein provou que a entropia é um invariante completo para os Bernoulli shifts. Ele provou que os Bernoulli shifts de mesma entropia, eles também são isomorfos. Voltando aos tempos atuais, vamos falar um pouco sobre a extensão desse conceito de Bernoulli shifts, os Bernoulli zip shifts. Recentemente, Lamey e Medipur definiram uma transformação chamada zip shift. Essa transformação ela estende o comportamento de um shift a um contexto localmente invertível. Elas consideraram duas coleções de símbolos, Z e S, e um mapa sobrejetivo que liga a coleção S à coleção Z. Definiram um novo espaço de sequência de símbolos como sendo o produto de sigma Z com sigma S, em que cada sequência desse espaço pode ser representada nessa forma, em que do lado esquerdo temos uma sequência de símbolos de sigma Z e do lado direito temos uma sequência de símbolos de sigma S. Nesse espaço, uma nova dinâmica foi definida, o Zip Shift Map, que pega cada sequência, desloca ela uma unidade para a esquerda e na posição -1 ele coloca o capa de S0. Esse mapa é chamado de um Zip Shift com MF Symbols ou simplesmente um MF Zip Shift. De modo similar ao que tínhamos com a propriedade Bernoulli, definimos a propriedade MF Bernoulli. Uma transformação localmente invertível T, definida no espaço de Lebesgue, ela é uma transformação MF Bernoulli se ela é isomorfa a um MF Zip Shift. Um candidato então natural a ser uma transformação MF Bernoulli seria um Baker Map localmente invertível. Então a gente definiu um Baker Map n por 1 dessa forma. Por exemplo, quando n igual a 2, temos o Baker Map 2 por 1. Ele leva os retângulos verticais V0 e V2 no retângulo horizontal HA e os retângulos verticais V1 e V3 nesse elemento HB. Então temos aqui na figura duas iteradas dessa transformação. Provamos então que de fato o Baker Map n por 1 é uma transformação que possui a propriedade ML Bernoulli. Ele é uma transformação 2,2n Bernoulli. A partir disso, podemos estudar as propriedades do Baker Map n por 1, investigando as propriedades de um Zip Shift Map, de modo análogo ao que era feito com o Baker Map 1 por 1 e o Bernoulli Shift usual. Com esse panorama, temos então uma pergunta natural. Podemos classificar
as transformações em Meyer-Bernoulli usando entropia? E essa é a pergunta central do nosso trabalho neste momento. Bom, eu vou ficando por aqui e essas são as referências dessa apresentação. Muito obrigado pela atenção.